Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mais notícias e eu começo por aquela que é, neste momento, a que toda a gente fala. Elon Musk comprou o Twitter. E sobre isto, sem se falar tanta coisa, que eu vou ser aqui muito rápido, só com dois ou três factos que para mim são importantes. O primeiro é que Elon Musk disse claramente que a questão do free speech era uma questão, principalmente, das leis de cada país. Tendo em conta que o Twitter é americano, eu acredito que seja muito baseado nas leis americanas. Aquilo que nós podemos escrever ou não vai muito passar por aí. E uma das coisas que ele quer fazer, e que ele já disse numa conferência na TED, é que ele quer aumentar drasticamente o número de utilizadores certificados. Aqueles que têm a bolinha azul estão certificados. O que é que ele quer diminuir? O spam, os bots e muito provavelmente acabar com aquela estratégia que muita gente tem, que é criar uma conta agora do nada só para ir comentar com ódio isto ou aquilo. Outra coisa que ele quer fazer é tornar o código open source e com isso nós conseguimos perceber o que é que o algoritmo está a fazer com o que nós dizemos. Então vai passar a ser muito mais claro o que é que o algoritmo do Twitter está a fazer com as nossas contas e com os nossos tweets. Se está a bloquear, se está a partilhar, o que é que está a fazer. Mas ainda mais importante, e é uma coisa que eu acho que nem muita gente tem falado, é que a partir do momento que o código é open source, também se vai perceber que tipos de dados é que o Twitter está a guardar e que está a analisar e como é que os analisa. Então, em vez de termos só o resultado de eu fiz um tweet e olha, consigo ver aqui que ele bloqueou ou promoveu ou o que for, não, nós vamos muito mais atrás e vamos perceber o porquê dele ter feito isto ou aquilo. O que é que ele analisa e o que é que ele guarda dos nossos dados. Fala-se também que as subscrições do Twitter poderão ser pagas em Doge e a verdade é que a moeda já começou a subir. Para terminar, pessoal, eu quero só dizer aqui mais uma coisa em relação ao Twitter. Muita gente fala da questão de o Elon Musk neste momento ter a sua própria rede social. Epá, não vou entrar por aqui, eu só quero deixar aqui uma ideia que até agora ainda não vi ninguém falar sobre ela. De certeza que muita gente já pensou sobre isto, principalmente pessoas que estejam dentro da minha área, que é a área da inteligência artificial, mas ainda não vi ninguém falar sobre isto. Elon Musk não se limitou a comprar uma rede social, nem se limitou a comprar uma plataforma onde vai ter cada vez mais influência. Elon Musk, que está neste momento atrás de robôs inteligentes, tem a OpenAI, tem aqueles robôs que vai fazer na Tesla, o que o Elon Musk acabou de fazer foi comprar uma das maiores bases de dados do mundo em termos de diálogo. A grande maioria da inteligência artificial e do machine learning que é feito atualmente é feito com base em aprender-se com muitos dados. E muito dificilmente Elon Musk conseguiria fazer uma melhor compra a nível de dados escritos, diálogos, conversas, reações, perguntas, respostas, por aí fora. É um passo brutal no master plan que ele, mais cedo ou mais tarde, irá demonstrar e que eu acho que muita gente ainda não está a ver. Isto não é só uma rede social, não é só uma plataforma de influência. É uma brutal base de dados para os seus próximos robôs. Ainda dentro das redes sociais, o Instagram do Bored Ape foi atacado, foram roubados muitos NFTs e como é que aconteceu? Eu vou explicar isto para vocês também ficarem atentos se algum dia vos acontecer algo parecido, onde quer que seja. O Instagram do Bored Ape foi atacado e foram enviados mails aos seus seguidores no Instagram a dizer para clicarem num link porque iam receber isto ou aquilo ou o que for, eu nem sequer li bem o mail. As pessoas clicavam e ao clicarem na realidade estavam a aceitar um smart contract que fazia a transformação e o mint do NFT e então as pessoas perderam os NFTs. Eu duvido muito que se consiga voltar atrás numa situação destas. Vou tentar saber mais nos próximos dias, mas a verdade é esta, pessoal. Estejam sempre muito atentos a qualquer link que vos seja mandado, principalmente a partir de redes sociais, mesmo que seja com a conta verdadeira. Muitas vezes isto é um problema, é um scam. Estejam sempre muito atentos. E se tiverem com dúvida, vejam, por exemplo, se aquilo que vos é mandado, por exemplo, no Instagram, se existe alguma coisa a falar sobre isso na internet, se está no site da aplicação, da companhia, da plataforma, do que for, procurem outras fontes de informação que digam exatamente o mesmo e então a partir daí vocês clicam. Antes disso, tenham calma, esperem um bocado. Pelo meio, Emmanuel Macron ganhou as eleições em França, o que quer dizer que Le Pen, ao não ganhar, não vai fazer algumas daquelas coisas que tínhamos aqui falado, a nível de tirar, por exemplo, a França de alguns acordos comerciais, de alguma liberdade de comércio, de pessoas, de serviços com a União Europeia. Não acontece, mas a verdade é que Le Pen está muito perto e se calhar nas próximas eleições até é capaz de ganhar. O que também tem acontecido nos últimos dias é que a China está a comprar cada vez mais ativos à Rússia. A China e as empresas chinesas estão a comprar tudo. Ações, fábricas, companhias. A China está a comprar mesmo muita coisa à Rússia, principalmente ativos em bolsa e para além disso também está a comprar cada vez mais petróleo e mais gás, por isso lá está. Se as sanções do nosso lado europeu, digamos assim, do lado americano, demorarem cada vez mais,
Quando nós cortarmos com o gás e com o petróleo, já a Rússia terá outros compradores. Obviamente, como também já falei aqui, é impossível neste momento para a Europa cortar isto tudo de uma vez. É um preço que temos a pagar pelos erros como temos nos últimos anos de ficarmos dependentes de quem quer que seja. Não podemos ser dependentes de uma coisa tão importante como energia de um único fornecedor ou então com uma porcentagem tão grande como é a Rússia em relação à Europa. Falando agora de inflação. A inflação no setor da indústria em Portugal está acima dos 25%. Isto para as empresas portuguesas é catastrófico. A nível da agricultura, aquilo que nós temos aqui é grandes agricultores a terem grandes prejuízos, até porque assinaram contratos antes da guerra para venderem a X preço a grandes superfícies e agora não estão a conseguir produzir ao valor a que estavam a pensar, vão produzir de forma muito mais cara, então vão vender abaixo, porque os contratos já estão feitos do ano passado, do início do ano, quando for, os contratos já estão feitos, eles vão vender abaixo daquilo a que estão a produzir. E então, na realidade, o que eles estão a fazer é eles estão a produzir, mas vão ter prejuízo. Mas só para ter uma ideia, a inflação de produção na Alemanha neste momento está acima dos 30%. Desde a Segunda Guerra Mundial que isto não acontecia. E tendo em conta que a Alemanha é um dos maiores produtores, se não o maior produtor da zona euro, 30% é muito. O que também tem vindo a subir de forma um bocadinho mais controlada, mas também porque tem tido muito mais reação, é a inflação americana, está acima dos 8,5%, é também bastante. Não se esqueçam que os Estados Unidos já começou a subir os juros e vão continuar a subir. O FMI, entretanto, atualizou a sua previsão de crescimento económico e aquilo que eles prevêem é que Portugal, no fim deste ano, esteja ao nível a que estava no fim de 2019, portanto, no início do Covid. Então o que quer dizer é que nós perdemos 2020, 2021 e 2022 para voltar ao nível a que estamos antes. E para além de termos perdido estes 3 anos a nível de crescimento económico, espetámos com uma inflação tão grande aqui em cima que vamos lá ver como é que são os próximos anos. O nosso maior comprador, que é a Espanha, no fim deste ano ainda não estará ao nível que estava antes do Covid-19. O que quer dizer que só no próximo ano é que eles vão voltar ao nível económico a que já tiveram. Agora, uma estatística muito interessante que pode ser muito boa ou muito má, dependendo para onde vai caminhar nos próximos tempos, em conjunto com a inflação. Neste momento, os americanos têm 3 vezes mais dinheiro no banco do que tinham antes da Covid-19. Então, os americanos estão a poupar muito. Muito de todo aquele dólar que foi criado assim do nada, que foi dado às pessoas, muito foi para investimento em ações e criptomoedas, mas mesmo muito ficou no banco e está ali parado. O que não ajuda, obviamente, a economia a crescer, porque o dinheiro não mexe, mas por outro lado, esse dinheiro que está ali parado desvalorizou todo o outro dinheiro que está em circulação. Outra estatística muito interessante que eu vi esta semana: Ethereum neste momento tem o dobro das carteiras da Bitcoin. O que quer dizer que cada vez mais as pessoas percebem, espero eu, que, ok, Bitcoin é uma reserva de valor, mas Ethereum é uma solução para problemas. É um software. Tal como é o Windows, tal como é o Google, a Ethereum, enquanto estrutura, é um software para resolver problemas, para ajudar à produtividade, às funcionalidades, ao que for. E então Ethereum ter o dobro das carteiras de Bitcoin, acho que é um passo muito interessante e é uma bandeira, neste momento, clara, de que as pessoas começam a perceber que há certas moedas, certas altcoins, que vão fazer a diferença. Olhando agora para alguns sinais que têm aparecido, existem realmente bons sinais de que a Grayscale vai conseguir transformar o seu Bitcoin Trust no seu primeiro ETF Bitcoin. E pessoal, quando isto acontecer, Bitcoin muito provavelmente vai subir bastante de preço. Neste momento, a Grayscale, no seu Bitcoin Trust, tem 25 mil milhões de dólares em Bitcoin. E a partir do momento que nós tivermos um ETF, muita gente, principalmente americanos obviamente, vão poder negociar Bitcoin sem terem eles próprios de estar a olhar para aquilo, sem terem aquelas preocupações do mercado sobe e desce, é muito volátil. Vamos ter um ETF que trata disso, profissionais que tratam disso, e depois vamos ter outros ETFs que vão copiar esse ETF, ou que vão copiar outros ETFs que depois vão ser criados, porque a partir do momento que se cria um, começam-se a criar vários. E então, um ETF de Bitcoin pode ser uma das grandes notícias para as criptomoedas neste ano. Eu aqui no canal disse há 6, 8, 10 meses, já não me lembro bem, disse que um dos grandes momentos de 2022 seria este ETF, e eu na altura apontei para março. Isto está um bocado atrasado, existem obviamente as questões da guerra, mas obviamente a probabilidade de eu acertar também não era assim tão grande, porque existem sempre N questões legais que eu também não domino, mas eu estava à espera que fosse ali para março, estamos em abril, se calhar em maio, junho temos o ETF. De salientar também que o Canadá e a Austrália terão ETFs de Bitcoin e de Ethereum nos próximos meses. E a verdade, pessoal, é que estes ETFs podem ser
uma rampa de lançamento brutal. Principalmente porque são ETFs diferentes. Estamos a falar de Bitcoin, estamos a falar de Ethereum, que são as duas grandes moedas que impulsionam tudo. E são aquelas onde as pessoas querem investir mesmo não conhecendo, e com o ETF vão ter muito provavelmente outra segurança e outra facilidade até. Entretanto, a Coinbase está a negociar com a 2TM a contratação do mercado Bitcoin, que é a grande exchange do Brasil. Então, cada vez mais a Coinbase está a tentar ser a grande referência. O Brasil é um país onde existem muitos investidores de criptomoedas, até por causa da desvalorização do real. E então estas negociações com a 2TM poderão demorar ainda um bocadinho, mas eu acredito que vão para a frente. Também vai ter algum impacto em Portugal, principalmente porque a 2TM tem uma posição muito grande na criptoloja. Pelo meio, a Coinbase aproveitou ainda para lançar uma versão beta do seu novo marketplace de NFTs, e isto também, obviamente, há de estourar mais cedo ou mais tarde, vai para cima. Salientar ainda que a Bit2Me, é a exchange espanhola e que muitas vezes patrocina aqui vídeos no canal, anunciou uma parceria com a AWS, a Amazon, basicamente, para ajudar startups de criptomoedas, de blockchain e por aí fora. O valor disponível eu ainda não o encontrei, no entanto, ter uma exchange destas está claramente a crescer na Europa, a fazer uma parceria com a AWS, com a plataforma da Amazon, para ajudar algumas startups é muito interessante. Não só, primeiro, porque dá outra visibilidade, mas também porque no limite eles vão buscar conceitos, ideias a essas startups, vão englobar dentro da Bit2Me e a Bit2Me pode crescer bastante. Ainda na Bit2Me vem aí o Bit2Me Card, feito pela Mastercard, por isso o facto de a Bit2Me, aí há uns meses, eu falei aqui no canal, de o ano passado, outubro, novembro, já não me lembro bem, a Bit2Me ter ido buscar algumas pessoas do high level da administração da Mastercard e do desenvolvimento da Mastercard, ter contratado essas pessoas, agora pode estar a trazer alguns frutos, vai haver esta parceria com a Mastercard. Entretanto, pessoal, analisar aqui um bocadinho aquilo que tem acontecido com o Bitcoin, e o que nós temos aqui, se vocês repararem bem, isto é o início da guerra. E tal como eu já disse aqui antes, estatisticamente o dia da invasão é o pior dia de todos. Claro que se isto escalar para uma terceira guerra mundial, para algo mais nuclear ou o que for, obviamente isto irá cair tudo. Se não acontecer isto, estatisticamente aquilo que costuma acontecer é os mercados vão subindo aos poucos. E se nós repararmos bem, Bitcoin está a subir aos poucos. Isto obviamente são tudo bons indicadores, o que não quer dizer que esta tendência se mantenha. No entanto, como eu já vos disse, eu acho que se aparecer nos próximos meses um ETF, isto pode disparar para valores que se aproximem muito dos seus máximos. Falando também aqui um bocadinho do token da Bit2Me, que eu de vez em quando falo aqui e que falei na altura ainda antes do token chegar ao mercado. É um token que tem vindo a descer, teve aqui uma recuperação muito boa, ele aqui teve bastante baixo, teve a 0,02, fixem este valor que já vamos falar mais sobre ele. Depois veio aqui para cima, dobrou praticamente, e agora tem vindo a descer e tem aqui, acho eu, uma possível resistência. Porque se nós formos ver aqui, no Launchpad da Bit2Me, em que vocês podem comprar tokens antes deles chegarem ao mercado, na primeira venda, aqueles que entraram logo desde o início, o preço era 0,01. O que quer dizer que qualquer pessoa que ainda tenha comprado nesta fase está em lucro, na segunda fase também está em lucro, na terceira fase também está em lucro. No entanto, a moeda tem vindo a descer. E porquê? Porque aqui estão a entrar muitos Bit2Me tokens por dia. E eu já mostrei isto aqui várias vezes. Vocês podem pôr estas moedas todas em staking na Bit2Me e se quiserem receber em Bit2Me tokens, vocês podem receber até 2,5% a mais, dependendo do vosso nível. Eu estou nos 2%, não estou no nível máximo. E então, as pessoas que têm as suas moedas aqui estão a receber em Bit2Me tokens, então a quantidade de Bit2Me tokens que está a entrar todos os dias no mercado é bastante grande, o que leva, então, à descida. A moeda tem tido altos e baixos, mais baixos, obviamente, porque está mesmo a entrar muita moeda no mercado e até ao fim do ano será assim. No entanto, lá mais para o fim do ano já não vai entrar assim tanta moeda, porque a pool tem um limite. E por isso, há aquelas pessoas que me perguntam o que é que eu acho do futuro do Bit2Me Token. Eu acredito sinceramente que depois deste Bit2Me Earn acabar e de entrarem estes tokens todos, as coisas vão mudar. Mas para já, mesmo assim, quem comprou antes da entrada do token no mercado, continua em lucro. A grande notícia desta semana para mim, e que é bastante recente, é que a BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, eles controlam mais ou menos 10 trilhões de dólares em investimentos. Uma coisa verdadeiramente gigante. É uma das empresas mais poderosas do mundo e claramente a empresa mais poderosa que nunca ninguém ouviu falar. Vai lançar o seu ETF de blockchain. E aqui, a nível de blockchain, não estamos só a falar de criptomoedas. Estamos a falar também de toda uma estrutura a nível empresarial, que é o blockchain, que pode ajudar e que N empresas estão neste momento a desenvolver. Então imaginem, vocês até podem ter dentro deste ETF uma empresa, por exemplo, como a Microsoft, que está claramente a apostar em blockchain para dar isso como serviço às empresas. Se o conceito blockchain
é realmente o futuro. Eu não quero dizer que vá dominar por completo o ecossistema, digamos assim, de base de dados, mas é algo que irá crescer nos próximos tempos. Ter um ETF gerido pela BlackRock que aponte claramente a blockchain, tanto de um ponto de vista mais empresarial, smart contracts, tanto de um ponto de vista mais de criptomoedas, é muito, muito interessante. Porque não se esqueçam de uma coisa, pessoal. Uma empresa como a BlackRock, se de repente decidir comprar uma pequena porcentagem do que quer que seja, compra. Porque eles têm dinheiro para comprar muita coisa. O valor que eles neste momento estão a gerir dinheiro é tão grande que qualquer estratégia que eles possam fazer pode mudar ligeiramente o curso de uma ou de outra ação, de uma ou de outra criptomoeda. Por fim, para terminar, os credit swap da dívida russa a 5 anos chegou aos 90%. O que na realidade o que quer dizer é que todo o mercado acha que a Rússia não vai conseguir pagar nos próximos anos a dívida que tem e vai entrar em incumprimento, vai entrar em default. E a partir do momento que temos um mercado claramente a apontar para a bancarrota de um país, isto realmente pode ser muito complicado para as pessoas que vivem na Rússia. E pronto, pessoal, mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de fazer gosto no vídeo, subscrever o canal, muito obrigado pelo vosso apoio. Já sabem, não sou um conselheiro financeiro. Comentem, eu vou respondendo aos poucos, muito, muito devagarinho, cada vez mais difícil responder a todos os comentários, que eu agradeço imenso que vocês façam. Pessoal, um grande abraço, até à próxima.